Boa noite, vamos começar essa nossa live que depois eu colocarei no YouTube porque eu estou gravando aqui ao lado. Vamos começar como de praxe começa uma reunião espírita. Senhor Deus, Pai de bondade, abençoa a mim e a todos que nesse momento estão entrando para participar dessa live. Que nós estejamos sob a proteção do Teu amor infinito e, acima de tudo, da Tua inspiração. Muito bem, na vez passada eu comecei, embora eu desse um 1º de abril, porque prometi que começava na quarta-feira passada, infelizmente, na hora houve um defeito entre o celular e a cadeira que criou um problema e não pôde fazer. Mas eu gravei e publiquei no YouTube, como vocês sabem. E na época eu conversei a respeito do brilhe a vossa luz. Hoje, quando eu pensava no que falar, me veio uma ideia também no Sermão do Monte, um livro inclusive que eu escrevi. O Sermão do Monte é a luz da doutrina espírita. É um livro que está esgotado, mas que sem dúvida alguma eu vou republicar. Agora naturalmente ampliado, aquecido. E lá eu me lembrei de uma outra frase que está nos inícios praticamente do Sermão do Monte. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal se perder o sabor, ou seja, e se o sal se tornar insulso, ou como as pessoas normalmente dizem, insosso, né? Se o sal se tornar insulso, quer dizer, sem sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Essa colocação de Jesus é impressionantemente pertinente. Por quê? Vamos examinar rapidamente. O sal, ele tem uma série de qualidades e efeitos. Inclusive, um que sempre foi usado foi para, primeiro, preservar a vida. Vocês observem, por exemplo, que animais precisam, muitas vezes, buscar fontes de sal para poder alimentar-se ou introduzi-lo no organismo a fim de que esse sal lhe dê condições de manter a água no próprio organismo. Como elefantes, por exemplo, lá nos Montes Elgones, na África, eles entram em uma caverna profunda, escura, para lá no fundo ele colocarem as suas presas e revolverem a parede para lamber o sal que lá está. O sal, portanto, é um mantenedor na vida. Claro que os médicos vão me falar em hipertensão, isso e aquilo e tal, mas eu nunca ouvi falar de problema de hipertensão nos elefantes, por exemplo. Mas, voltando, o sal foi descoberto desde muito cedo que servia para conservar os alimentos. Então, se pescava peixe, se envolvia em sal, e as pessoas, inclusive, compravam para viajar, e até hoje nós temos. O bacalhau, por exemplo, sempre foi comprado em Portugal, Noruega, e ele era vendido aqui no Brasil, muito, e ainda é salgado, ou seja, preservado. Vamos agora trazer para nós, uma pessoa que seja insulsa, uma pessoa sem gosto, quer dizer, só é uma pessoa que não está tendo vida, ou pelo contrário, não está mantendo a vida. Quantas pessoas fazem isso consigo mesmo? Não manter a sua própria vida, mas não é na manutenção no sentido do ganhar dinheiro, não, que isso a pessoa deverá buscar naturalmente. Falo no sentido de dar uma qualidade, como o sal tem a qualidade de preservar a vida, a pessoa preserva a sua própria vida, a pessoa cuida da sua própria vida, a pessoa mantém a sua própria vida. Primeiro, no momento pessoal, vocês vão dizer, mas lá está escrito que é o sal da terra. Sim, claro. Se eu sou o sal da terra, primeiro eu tenho que ter a qualidade do sal, a de preservar a vida, de preservar os alimentos, ou seja, de preservação das qualidades
boas. Então veja, para que eu seja um sal da terra, eu tenho que ser isso. Senão, eu viro areia, porque eu perco a qualidade fundamental do sal. É algo interessante que nós temos que pensar a respeito. Nós não podemos ser na terra apenas uma areia. Nós temos que adequar alguma coisa à terra. Sim, porque nós não estamos aqui simplesmente para viver, pura e simplesmente. Para quê? Só viver. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer uma diferença. Uma vez eu via um documentário sobre a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, na Califórnia especificamente. E Berkeley tem uma qualidade que é ter estacionamento para prêmios Nobel. Interessante isso. Mas então eu vi a pessoa que fazia o documentário entrevistar um dos alunos, e que inclusive era um brasileiro. E ele pergunta: por que é que você está estudando aqui em Berkeley? Ele disse: porque eu quero fazer a diferença na humanidade. Vejam bem. Alguém pode dizer assim: mas isso é uma ambição, isso é um orgulho? Não, senhor. Ele tem um objetivo. Ele quer fazer a diferença na humanidade. Ou seja, ele quer acrescentar alguma coisa a mais. Ele quer ser um sal efetivo na humanidade, no mundo, no planeta. Observaram isso? E aí a pergunta que nós devemos nos fazer: qual é a diferença que nós estamos fazendo na humanidade? Deitando, dormindo, indo trabalhar, indo para o cinema, ir no shopping, voltar para casa. Isso pode ser uma vida insulsa. Eu estou mantendo uma rotina. Eu estou vivo, mas não sou um sal da terra, não estou acrescentando nada. Quais qualidades que eu tenho? O que é que eu estou fazendo com elas? Sim, porque eu tenho qualidades, você tem qualidades. E o que é que você está fazendo com essas qualidades? Que diferença você está trazendo à humanidade? Eu vejo aqui no Instagram muitas pessoas fazendo lives, colocando mensagens. Essas pessoas estão fazendo diferença. Elas estão colocando suas verdades. Isso é bom, porque ao colocar suas verdades, tem muita gente que se afina com aquelas verdades e vão aproveitar, vão introjetar em si e vão inclusive desenvolver suas próprias verdades. Isso é interessante. Quer dizer, são pessoas que estão agregando coisas à vida. E olhem bem, não precisa ser apenas uma pessoa nascida em berço de ouro. Basta que a pessoa queira. Eu tive um colega quando eu trabalhei na Petrobras. Quando eu cheguei, ele era auxiliar de portaria. Na verdade, tinha uma qualificação, era protocolista. Ele ficava fazendo um protocolo, ficava na entrada da seção onde eu trabalhava, aqui da Jequitaia, e era o controle de estoque. Ele sentava na entrada da porta e as pessoas que chegavam e traziam as correspondências internas ou externas, ele protocolava e depois ele distribuía para a chefia ou para cada um de nós, se fosse o caso. Esse rapaz vinha do interior. Ele nascera numa fazenda, perto aqui de Salvador, no Recôncavo Baiano. E logo cedo se casou, já tinha filhos. E ele trabalhava com o pai numa fazenda, como ele contou para mim, de meia. Ou seja, ele trabalhava na fazenda durante o dia todo e quando davam as 5 horas, ele cultivava um pedaço de terra que o dono da fazenda deu para eles cultivarem para si. Era uma forma meia, como ele chamou, trabalhar de meia. Mas ele não tinha feito o curso primário, já era um homem adulto. E aí um dia ele resolveu fazer. Toda noite, depois que ele terminava de trabalhar, ele caminhava, vejam só, 2 léguas. É só vocês fazerem as contas hoje para saber quantas 2 léguas significa. E ele começou a estudar,
E tinha que aprender na escola porque ele praticamente não tinha tempo para ficar fazendo muitos exercícios. Com isso, ele fez o curso primário. Terminado o curso primário, vocês vejam como a situação é antiga e é, porque isso foi na década de 1960. Então, 60, na década de 60. Então, ele estudou o primário, mas depois ele teria que ir além, fazer o ginásio. Ele tinha vontade. Então ele pegou, trouxe a família, arranjou um barraco, uma coisa para morar, e ele já tinha, a essa altura, quase 8 filhos. Ele passou a trabalhar num bar que tem no Largo de Roma, perto onde era a Petrobras. E como ele sempre foi uma pessoa alegre, desinibida, tratava bem o pessoal da Petrobras que almoçava lá, eles gostaram dele e chamaram para ele trabalhar na Petrobras. E ele estava estudando o ginásio. Começou a trabalhar como braçal. As pessoas gostaram e ele foi subindo na medida em que ele foi se aprimorando no conhecimento. E quando eu entrei na Petrobras, ele estava sendo um indivíduo auxiliar de protocolo. Mas nessa altura, ele estava perto, vejam bem, de terminar o ginásio e ia fazer um curso superior. E nesse período ele fazia trabalhos como garçom. Ele ia para o Baiano de Tênis, que era um clube que tinha aqui em Salvador, no carnaval, ganhava dinheiro, foi juntando com esse dinheiro, ele comprou um terreno num bairro importante e nobre de Salvador. E pediu a amigos, eles projetaram uma casa modular. Ele fez o primeiro módulo, se mudou para lá para dentro com a mulher e os filhos, e aos poucos ele foi construindo. No final, ele tinha uma mansão muito linda. Bom, quando ele terminou o ginásio, ele entrou para a escola de eletromecânica, que era curso médio. Ele estudou o curso médio, começou, pediu, solicitou, a empresa deu, ele estudava pela manhã e trabalhava à tarde e à noite. Até que finalmente ele conseguiu se formar internamente. Ele fez um concurso, se tornou na parte de manutenção, que era uma carreira específica, e depois chefe de manutenção e subiu na vida. Eu admirei esse rapaz. Primeiro, pela objetividade. Ele queria ser alguém. E ele queria fazer a diferença. E ele fez. Porque, inclusive, mais tarde, quando ele se aposentou, ele se tornou um líder na comunidade dos aposentados da Petrobras. Ele sempre o admirei. E ele sabe disso, que uma vez nos encontramos, e eu sempre estendei para ele a admiração que eu tinha. Então, esse rapaz fez a diferença na humanidade e deu um exemplo. Um exemplo para muita gente. E acredito que ele deu, inclusive, para os próprios filhos. Com uma pessoa determinada, uma pessoa que queria crescer, teve o objetivo de crescer e cresceu em todos os sentidos. Ele deu à família dele, que ele tinha construído daquele jeito, ele deu uma outra condição de vida. E os filhos puderam ter o que ele não havia conseguido para si, que os pais não puderam lhe dar. Os pais lhe deram o que era possível. Vejam só, uma pessoa que nasceu num lugar pobre, que teve uma vivência pobre até praticamente os 20 anos de idade, de repente, esse rapaz consegue dar um estouro na vida. Então, esse daí é um sal da terra. Sim, porque ele se torna um exemplo. Ele não só manteve sua vida, como ele mantém a vida dos outros, porque ele dá um exemplo para aqueles que querem ou que estão observando. Ele fez uma diferença na humanidade. E nós estamos fazendo essa diferença? Isso é importante, porque como espíritos que somos, nós encarnamos para crescer. Nós não encarnamos para pagar dívida, por causa do karma, por causa do negócio todo. Essas coisas não fazem a minha cabeça. Primeiro que eu não me interesso pelo que eu fiz no passado. O que eu fiz no passado só serve para mim como experiência.
Me interessa o que eu estou fazendo agora, nesse momento. Eu estou fazendo essa live com vocês. Eu estou falando para vocês uma mensagem. Eu estou buscando com essa mensagem, de alguma maneira, fazer a diferença, sim. Eu estou querendo transmitir a minha verdade para vocês, para que vocês adequem as suas verdades. E eu dei o exemplo do meu amigo, simplesmente por quê? Porque é um exemplo bem melhor do que o meu. Porque eu sou filho único, tive papai e mamãe que me criou, que me deram tudo. E talvez eu não tenha muitas oportunidades, sabido, inclusive, aproveitar realmente toda a riqueza de coisas que eles me proporcionaram. Mas esse meu amigo, quase que eu digo o nome dele agora, ele conseguiu. Ele nasceu, vamos botar, num ponto zero. E foi zero e um pouquinho até uma idade. Daí para frente ele resolveu, pagou preço? Sim, pagou. Porque é claro, para nós crescermos, temos que pagar o preço. Não podemos ficar esperando que caia do céu. Existem aqueles que nascem numa boa condição, por algum motivo. E naturalmente esses têm mais responsabilidade, inclusive. Uma vez eu atendi um rapaz que a família dele fatura nos negócios que tem cerca de 500 milhões por ano. E esse rapaz, estávamos conversando, ele tinha certos problemas, conversando sobre as condições que ele teve, e ele era, inclusive, é ligado ao espiritismo, porque a família dele é ligada ao espiritismo. E quando nós conversávamos, ele tinha alguns problemas, eu disse lá, amigo, você tem um problema maior do que você pensa. Esse problema que você está me colocando não é lá grande coisa, não. Que o problema maior é o seguinte, você recebeu da vida, um patrimônio incrível. Seus parentes, seu pai, a família, fez um trabalho do zero e trouxe até um ponto, esse ponto que você está me dizendo. Esses inúmeros bens que tem, você nasce quando isso já está pronto. Agora você imaginou que o que se espera sempre dos filhos é que eles tenham a capacidade de ir além dos pais? Então já imaginou que você está num ponto, digamos, eu estive num ponto desse tamanho, daqui para frente eu tive que subir. Você está aqui, daqui para frente você tem que subir. Você tem um patrimônio que você vai herdar e que esse patrimônio é grande. Mas o que é que a vida vai pedir de você? Não só que você preserve esse patrimônio, como você dê uma outra qualificação e possa até aumentar. Sim, posso aumentar, porque é um problema dos talentos. Você recebeu, vamos dizer, 5 talentos, vocês sabem que é muito dinheiro, cerca hoje de $1.250.000, tá? Nas contas de hoje. Eu digo, você recebeu 5 talentos, você tem que dobrar esses talentos. Então você já viu que isso que você está me dizendo é algo fácil de se resolver? Quer ver? E começamos a conversar e ele resolveu realmente rapidinho aquilo aquele que era o problema. E então ele começou a se preparar para não só manter o que ele recebeu, passar para os filhos dele, ampliando mais ainda, inclusive dando uma outra qualidade àquilo que ele recebeu, porque os seus fizeram dentro das condições que tinham como podiam. Agora caberia ele aprimorar. E para isso, ele tinha feito e fez uma universidade que permitia isso, estudou fora, fez cursos no exterior, porque a condição dele proporciona, e ele está fazendo isso. Então, é uma obrigação. Vocês vão dizer assim, o camarada nasceu assim, num berço esplêndido. Sim, mas não é para ficar gozando a vida, não, porque o espírito, quando reencarna, é para aprender mais. Aquilo ele não precisava mais fazer, como adquirir fortuna, porque provavelmente ele já tinha experiência para isso. E ele vivia numa família ou com um grupo de pessoas, de espíritos que já tinham esta condição. Cabia a ele agora aprender outra coisa. Não era fazer uma fortuna do zero para chegar a 10. Ele tinha que aprender a começar de 10
para fazer virar 20 dentro de outra qualidade, dando inclusive uma conotação que ele já tinha e nós começamos a trabalhar isso, que era se voltar para o bem-estar dos funcionários, para que os funcionários com bem-estar pudessem produzir mais e dar mais condições a ele. É muito interessante ver isso. Então todos nós temos aquele outro amigo que nasceu no 0, esse outro que nasceu, vamos dizer, no 100. Olha uma diferença muito grande. Esse do 0 fez. Esse do 100 vai ter que fazer. Vocês vão dizer assim, mas é fácil porque ele já tem. Fácil? Para quê? Fácil? Como? Como é assim? Tem até uma mensagem aqui para visualizar. Mas eu quero primeiro dizer para vocês isso. Hoje eu estou aproveitando isso e é a minha primeira experiência nisso. Eu já estou querendo fazer a diferença, estou aprendendo para fazer a diferença, não é? Da próxima vez eu estarei bem melhor usando esses recursos, que eu nunca tinha usado antes, a não ser para o que vocês sabem, os usos naturais no Instagram. Mas continuando, vejam a diferença dos dois, porém os dois têm o mesmo objetivo, crescer. Não importa a condição em que nós nascemos, importa o que é que nós vamos fazer com a condição. Vamos dizer que aquele meu amigo da Petrobras foi um indivíduo que deram a ele um talento, mas ele multiplicou esse talento. Ele tinha um. Tem outros que têm 2, podem multiplicar, e tem outros que têm 5, que é o caso desse outro amigo. Então, fazer a diferença. Eu conheci também uma outra pessoa, essa daí eu considero um grande sal, porque dá um sabor à vida. Uma pessoa que não tinha nascido nem no 0, nem no 100, mas no 50. Viveu a vida dela, fez o curso dela, aprendeu, fez um concurso, tornou-se uma funcionária muito bem paga, pelas qualidades dela, pelo saber, pelo concurso que fez. Muito bem. E tinha curso superior. Quando fez terapia comigo, ela achava que a vida dela era um 0 à esquerda, que não tinha isso, não tinha aquilo. Quando um dia ela me falou algo impressionante, que eu disse, é daqui que tudo vai começar. Ela me chegou falando que tinha ouvido a palestra de uma mulher que foi do STF, colocada até no tempo de FHC, foi a primeira mulher, foi aquela Northfleet, era o sobrenome dela. Então, ela foi uma ministra do Supremo, a primeira mulher ministra do Supremo. E ela fez uma palestra, e essa minha amiga que fazia terapia comigo, viu a palestra, chegou no dia da sessão, impressionadíssima. Que mulher maravilhosa, olha a palestra que ela fez, como ela falava, desinibida. E eu observando, e ela falando, entusiasmo, eu vi a projeção. Que projeção linda, maravilhosa que ela fez. Sim, ela estava projetando no indivíduo. O que é que significa isso? O inconsciente dela estava lançando na Northfleet aquilo que ela possuía, mas que estava em potência. Ela não havia atualizado por certas circunstâncias da vida, etc. Ela não havia atualizado. E havia dentro nela, quando ela me procurou para fazer terapia, uma insatisfação com a vida. Ela estava insatisfeita. Ela achava que a vida dela estava assim, preto e branco. A vida não estava... Mas ela não tinha problema, ela casou-se, teve ótimos filhos, ganhava muito bem, tinha casa própria, carro, ou seja, ela podia estar satisfeita, não, eu estou ganhando isso, não. Mas havia uma insatisfação interior. Não é só para isso que ela veio aqui, como se ela estivesse dizendo isso. E de fato, não era só. Quando ela terminou de falar, eu disse, mas gostei da projeção que você fez. Ela disse, como projeção? Projeção não é uma coisa ruim? É que as pessoas, às vezes, ou não escutam direito, ou quem fala a respeito não explica direito. Nós projetamos uma sombra, ok, sem dúvida, mas
Nós imaginamos que a sombra é somente má. Não, a sombra é um arquétipo. E todo arquétipo, ele é metá-metá. Metade é boa, metade é ruim. O arquétipo da sombra, ele absorve todo aquele elemento negativo de um lado, que o ego não quer saber, que o ego não quer tomar conhecimento, ele joga para lá. E ele só é mostrado, isso é mostrado através de projeções. Quando a pessoa começa a falar muito emocionada de outra pessoa, julgando a outra pessoa de forma emocional, projeção de sombra negativa, porque ela também tem aquilo que ela condena no outro. Não é igual ao outro, não é a Xerox, mas ela tem a possibilidade, e em outra oportunidade nós conversaremos sobre isso. Mas existe a sombra áurea, ou seja, aquele lado da sombra, que é onde estão os elementos que poderiam ter sido desenvolvidos e que não foram. Então, quando ela projetou essa sombra áurea no outro, achei muito interessante, porque ao fazer isso, ela mostrou para mim o que ela poderia fazer na vida. Eu vou pegar aqui e dar uma olhada, porque tem uma coisa que me chamando a atenção. Estão enviando para participar do vídeo. Eu vou colocar, vou deixar aqui. Então, vamos lá. Então, observem só. O que aconteceu? Quando ela terminou de falar, eu disse assim, você está projetando sombra. Isso tudo que você me falou sobre ela, você também tem. E se você tem, você precisa desenvolver. Mas como que eu tenho? Claro, olha como você falou emocionada sobre a palestra dela. Você tem essas qualidades. Você nunca será uma Northfleet, com licença, tá? Você poderá até um dia ser mais do que ela, não estou dizendo que não, mas igual a ela você não será, porque só existe uma no mundo, como só existe uma você no mundo, não existem duas. E ela então começou a trabalhar isso. Olha, o que eu posso dizer hoje, isso tem que talvez uns 10 anos, ou um pouco menos que nós, tem menos um pouco, deve ter uns 7 para 8 anos. E ela, hoje em dia, é uma pessoa que dá curso, faz aulas, faz palestras, brilhante nas palestras dela, sabe se comunicar como ninguém. Por quê? Porque quando ela pegou aquela ideia, e eu me lembro que no dia ela inclusive chorou, tá? Quando ela percebeu, tem coisas em mim que eu podia ter desenvolvido e não desenvolvi, ela começou a desenvolver. Hoje é uma mulher que está bem consigo. Quando nós nos encontramos, que ela fala, eu vejo a alegria, a felicidade no seu rosto. Ela está realizada, o seu desígnio se abriu completamente. Desígnio, aquilo que nós trazemos para desenvolver e que ela não estava conseguindo. Então veja, ela hoje faz a diferença, sim, muito. Ela é sal da terra, claro que é. Como sal da terra, ela está naturalmente ajudando outras pessoas em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela está sendo um exemplo. E isso se deve a ela. Alguém poderia dizer, você não. Eu digo não. Uma vez ela falou, eu digo não, senhora. Não. Eu sou um indivíduo como aquele que está num lugar e alguém chega e pergunta, onde é que fica tal lugar? Eu digo, é ali, por ali. Mas quem vai andar é ele, não sou eu. Os psicoterapeutas são assim. Os palestrantes espíritas devem ser assim também. Ou seja, você aponta o caminho, mas quem anda é o outro. Eu não tenho que andar com o outro, porque eu tenho o meu caminho. O meu caminho eu estou fazendo aqui agora. Eu venho fazendo ao longo da minha existência. E eu quero, inclusive, terminar essa existência fazendo mais. Por quê? Porque eu tenho objetivos. O objetivo meu é fazer a diferença na humanidade. Você diz, mas se você não acha muito assim amplo, humanidade? Eu digo, não. Não. Por exemplo, eu tenho livros publicados. Aí você diz assim, esses livros publicados, muitos já estão, não foram reeditados. Eu digo, sim. Mas você chega no sebo, você encontra. Daqui a 100 anos, alguém pode chegar em algum lugar e encontrar um livro meu, ler,
e aquele livro ajudar a pessoa a mudar a vida. Hoje, quantas pessoas mudaram o mundo? E Champollion é um exemplo nisso. Porque com a pedra de Roseta, que foi escrito no Egito Antigo, tá? Que estava escrito em demótico, em hieróglifos e em grego, ele pôde fazer voltar à luz a escrita egípcia, as pessoas estudarem e entenderem, e hoje nós sabemos muito da história egípcia por causa disso. Porque uma pedra trazia inscrições em 3 línguas. Quem escreveu aquilo nunca imaginou que alguns milhares de anos depois fosse ser descoberto e viesse trazer à luz o conhecimento do povo egípcio, da história do Egito. Hoje nós temos especialistas que leem hieróglifos, como nós aqui estamos lendo português, ou estamos nos falando e entendendo, vocês me entendendo. Então, olha que coisa, porque são pessoas que fazem o quê? A diferença. São pessoas que têm sal, que preservam a vida, preservam o conhecimento. Aquele indivíduo que escreveu aquilo lá atrás, ele preservou, ele foi um sal da terra para os egípcios. Ele foi para a humanidade, porque o que ele escreveu fez a diferença. Ele naturalmente não escreveu com esse objetivo, mas inconscientemente ele escreveu algo que se tornou um fator que fez a diferença no conhecimento da história humana. Então, quem sabe, daqui a 100, 200 anos, alguém descobre um livro meu lá, Encontro com Jesus, por exemplo, e lê, e gosta, e pode até republicar. Quantas vezes isso já tem acontecido? Vocês podem me dizer assim, você está muito presunçoso. Não estou presunçoso, não, é algo comum. Algo que pode acontecer. Não tem presunção. Estou dizendo assim, eu no futuro vou mudar a história da humanidade. Não estou dizendo isso, não. Eu disse que alguém pode ler e fazer a diferença na vida dela. E quem sabe se ela não vai fazer a diferença na humanidade? Eu não sei. Também pode não acontecer nada, né? Pode acontecer tudo, inclusive nada. Então, é apenas um mero exemplo, uma analogia que nós estamos fazendo. Porque é esse o objetivo da encarnação do Espírito, aprender. Tem muita gente que fica aqui presa e me procura, eu queria saber o que eu fui no passado. Eu digo, e daí? Você foi uma pessoa. O que foi o que eu fiz no passado? Muita coisa boa, muita coisa ruim, muita besteira e também muita coisa certa. As pessoas às vezes não param para raciocinar. Me lembro inclusive de uma vez, quando caiu aquele avião da Air France no Atlântico, várias pessoas me ligavam para dizer, parece que eu sou um oráculo, que eu tenho a explicação das verdades do mundo. A projeção das pessoas, elas é que têm isso. Então, observe. Aí a pessoa, Djalma, a pessoa chegava a estar assim, ansiosa, uma delas. Por que foi que aquelas pessoas do avião da Air France morreram? Eu disse, porque o avião caiu. A pessoa tomou um susto e disse, sim, se o avião não tivesse caído, ela não tinha morrido. Mas não, as pessoas estavam querendo saber o porquê disso, o que é que elas tinham feito. Alguém me perguntou, não, já estou querendo saber o que é que elas fizeram para morrer de comprar a passagem para o avião, naquele dia. Porque o que eu iria dar uma lição para as pessoas não me interessa. O passado, o porquê, por que as pessoas morreram, o que foi que elas fizeram para morrer daquele jeito. E o que interessa, sim, elas morreram. O que nós temos que ver é que aquelas pessoas tiveram uma experiência reencarnatória que parou no meio, por uma circunstância qualquer. O interessante é, que lição é que eu tiro daquilo? Que o que aconteceu com ela pode acontecer comigo. Agora, por isso eu não vou mais viajar de avião, vou sim. E daí? Qual o problema? É o outro ponto. O ponto de você fazer a diferença na humanidade com a sua forma de pensar. Eu não vou deixar de viajar de avião, porque o avião pode cair.
De jeito nenhum. Adoro viajar de avião. Alguém perguntou, mas e se o avião cair de quanto eu morro mais rápido? Mas por que você? Mas morreu? Eu digo sim, eu não tenho medo. Mas não é um medo de boca para fora, não. Não tenho medo mesmo, não. Mas por que eu não tenho medo? Porque eu sei que eu vou viver. A morte é uma ilusão entre duas expressões da mesma vida. Alguém poderia dizer, Djalma, mas isso é uma fuga sua? Não, senhor. Não estou fugindo de nada. Eu estou fazendo planos para viver. E, naturalmente, na hora que acontecer o êxito letal, como diria um médico, quer dizer, quando o meu corpo parar, eu vou continuar a fazer os meus trabalhos, eu continuarei. Esse é o ponto fundamental. Tá? Então é por isso que estou fazendo essas lives, colocando as minhas ideias. Eu quero fazer a diferença? Sim, e essa é uma forma de eu fazer a diferença, como outras pessoas estão fazendo. O importante é, se você me perguntar, Djalma, você está sendo o oráculo, trazendo a verdade para o mundo? Não, eu não tenho essa visão messiânica, nem eu acho que eu sou um missionário do bem que veio aqui. Eu não acho isso. Isso é muito blá 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 para o meu gosto. Me lembro até agora de uma pessoa que falou isso. Ela chegou para mim e disse, Djalma, era um rapaz, eu tenho essa sua missão. Eu disse, que missão? Ele disse, essa sua missão de falar, de levar o evangelho para as pessoas. Não tenho não, então você está completamente equivocado. Primeiro de tudo, eu gosto muito de falar. Em segundo lugar, como espírito, eu gosto muito de falar de espiritismo. Tá? As pessoas me convidam, eu vou e falo do que eu gosto de falar. E na hora que eu estou falando, eu estou feliz e satisfeito, porque eu estou falando de algo que eu gosto. E quando as pessoas me pagam para eu ir para a Europa, eu vou fazer uma palestra na Europa. Com tudo pago, me dão um hotel, fico me paparicando para eu fazer essa palestra, porque eu fazer algo que eu gosto, não dá fazendo tudo isso lá nos Estados Unidos, em outros estados do Brasil. Eu disse para ele, você chama isso de missão? Não é missão coisa nenhuma. Deus me deu, foi uma mordomia excelente, eu estou aproveitando, porque eu dou a minha mensagem, levo a minha verdade, e as pessoas usem isso como quiserem. Aí é uma outra história, já não pertence a mim. Eu fiz o meu trabalho e elas levam adiante. Então é esse o ponto. Nós encarnamos justamente para aumentar as nossas possibilidades, desenvolver essas possibilidades. Vamos fazer isso. Vamos desenvolver essas possibilidades. Vamos colocar para as pessoas aquilo de bom que nós trazemos. Vamos multiplicar os talentos que nos foram dados. Vamos ser a diferença na história humana. Eu quero deixar essa mensagem com vocês. Como eu prometi, eu vou ficar em torno de 40 minutos nas minhas lives e nas minhas palestras. Eu vi que entraram aqui pessoas que pediram para participar. Eu hoje não fiz, porque é a primeira live realmente que eu estou fazendo. Hoje à tarde eu fiz uma com Diego Wildberger, meu amigo Diego, do Arcade Institute. Mas era ele quem estava fazendo a live e ele faz isso muito bem. E eu comecei hoje, porque eu não consegui fazer direto pelo YouTube por uma série de circunstâncias. Então, mas agora eu estarei fazendo, toda quarta-feira estarei aqui. E em torno de 40 minutos, eu quero falar isso. Eu queria diminuir mais, porque eu não quero tomar o tempo de ninguém. O tempo de vocês é precioso. Mas como vocês estão como eu de quarentena, então vamos aproveitar um pouco, sair daquele comum da quarentena, não é? E fazermos alguma coisa. Espero que vocês estejam guardando-se para não pegarem o coronavírus e guardando os outros também, fazendo aquilo que é necessário. Quem tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro, porque para sobreviver não vai morrer de fome, não morre do corona, não morre de fome, temos que ter uma outra ideia. Porém, aqueles que puderem, fiquem, aqueles que têm, como eu, mais de 60 anos ou 60 anos, vamos nos preservar também, porque ainda tem muita coisa para fazer. Você tem medo de morrer? Não é problema ter medo de morrer, não.
É porque eu quero viver mais aproveitando as condições que eu tenho, aquilo que é colocado à minha disposição. Porque eu posso desencarnar, levar um tempo lá e voltar depois, mas eu quero continuar aqui e fazer o trabalho que eu vim fazer. Quero agradecer a vocês que participaram desse momento. E da próxima vez eu vou ver direito como é que eu faço com as pessoas que me pediram para participar. Porque eu estou fazendo isso aqui sozinho, não tem outra pessoa. E aí eu ficar parando, sair do meu tema para ficar respondendo perguntas, eu poderia responder se as pessoas me pedirem no direct, por exemplo, eu poderia responder a cada um dentro da minha possibilidade, do meu conhecimento. Vamos assim encerrando a nossa reunião de hoje e digamos assim: Senhor Deus, Pai de bondade, te agradecemos por esse momento em que conversamos sobre a vida, sobre a possibilidade de sermos o sol da vida e de fazermos a diferença. Proporciona-nos isso, dá-nos uma visão positiva da vida que nós possamos, a partir de agora, fazer algo diferente. Vamos nos tornar o sal da terra. Vamos trazer gosto para a vida e vamos aumentar a vida nas pessoas que entrarem em contato conosco. Obrigado, Senhor, e muita paz para vocês.